vamos ao vídeo. O nome do capítulo 4 é Convites. Em meu sonho, estava muito escuro e a luz fraca que havia parecia irradiar da pele de Edward. Não conseguia ver seu rosto, só as costas, enquanto ele se afastava de mim, deixando-me na escuridão. Por mais rápido que eu corresse, não conseguia alcançá-lo. Por mais alto que gritasse, ele não se virava. Perturbada, acordei no meio da noite e não voltei a dormir, pelo que pareceu por um longo tempo. Depois disso, ele entrou em meus sonhos quase toda noite, mas sempre fora da cena, nunca ao meu alcance. O mês seguinte ao acidente foi inquietante, tenso e no início constrangedor. Para minha consternação, eu me vi no centro das atenções pelo resto da semana. Tyler Crowley estava impossível, seguindo-me por toda parte, obcecado por se redimir de alguma forma. Tentei convencê-lo de que o que eu mais queria dele é que esquecesse tudo aquilo, em especial porque não acontecera nada comigo. Mas ele insistia sem parar. Seguia-me entre as aulas e se sentava à nossa mesa, agora abarrotada. Mike e Eric foram ainda menos amistosos com ele do que entre si, o que me deixou preocupada com a possibilidade de ter ganho outro fã indesejado. Ninguém parecia preocupado com Edward, mas expliquei repetidas vezes que o herói era ele, que havia me tirado do caminho e quase fora atropelado também. Tentei convencer Jessica, Mike e Eric e todos os outros que sempre comentavam que não tinham visto ali até a van ser afastada. Perguntei a mim mesma por que ninguém mais o vira parado tão longe, antes que ele salvasse a minha vida de repente e daquele jeito impossível. Com pesar, percebi a provável causa. Ninguém mais tinha ciência da presença de Edward como eu. Ninguém o observava da mesma forma como eu fazia. Que pena. Edward nunca ficou cercado de uma multidão de curiosos ansiosos por seu relato em primeira mão. As pessoas o evitavam, como sempre. Os Cullen e os Hale sentavam-se à mesma mesa de sempre sem comer, conversando entre si. Nenhum deles, em especial Edward, voltou a olhar na minha direção. Quando ele se sentou ao meu lado na aula, o mais distante de mim que a carteira permitia, parecia totalmente inconsciente da minha presença. Só ocasionalmente, quando seus punhos de repente se curvavam, a pele esticada, ainda mais branca sobre os ossos, é que eu me perguntava se ele estava tão distraído quanto parecia. Ele queria não ter me tirado do caminho da van de Tyler. Não havia outra conclusão que eu pudesse tirar. Queria muito conversar com ele, e no dia seguinte ao acidente, tentei. Da última vez que o vira, do lado de fora da emergência do hospital, nós dois estávamos furiosos. Eu ainda tinha raiva por ele não ter me contado a verdade, embora cumprisse impecavelmente minha parte do trato. Mas ele salvara minha vida, independente de como tinha feito isso. E da noite para o dia, a temperatura elevada da minha raiva desapareceu numa gratidão reverente. Reverente, gente, pelo amor de Deus, reverente. Quando cheguei à aula de biologia, Edward já estava sentado, olhando para frente. Eu me sentei, esperando que ele virasse para mim. Ele não deu sinal de ter percebido minha presença. Oi, Edward, eu disse de um jeito agradável, para lhe mostrar que ia me comportar. Ele se virou só um pouquinho para mim, sem me olhar nos olhos. Balançou a cabeça de uma vez e depois desviou o rosto. E esse foi o último contato que tivemos. Mas ele ficava ali, a 30 centímetros de distância todo dia. E eu olhava às vezes incapaz de me conter, mas de longe, no refeitório ou no estacionamento. Eu observava à medida que seus olhos dourados ficavam perceptivelmente mais escuros dia após dia. Mas na aula, eu não prestava atenção nele, mais do que ele permitia. Eu estava infeliz. E os sonhos continuaram. Apesar das minhas mentiras cabais, o tom dos meus e-mails alertaram René
da minha depressão, e ela ligou algumas vezes preocupada. Tentei convencê-la de que era só o clima que me deixava desanimada. Mike, enfim, ficou satisfeito com a frieza evidente entre mim e meu parceiro de laboratório. Eu podia ver que ele estava preocupado, que o resgate ousado de Edward pudesse ter me impressionado. E foi um alívio para ele perceber ter tido o efeito contrário. Ele ficou mais confiante, sentando-se na beirada da minha mesa para conversar antes que começasse a aula de biologia, ignorando Edward completamente, como se... Ignorando Edward completamente, como ele nos ignorava. A neve desapareceu para sempre, depois de um dia perigosamente gelado. Mike ficou decepcionado por não poder ter armado sua guerra de bolhas de neve, mas satisfeito, porque logo seria possível fazer a viagem à praia. Porém, a chuva ainda continuava pesada, e as semanas se passaram. Jéssica me informou de outro evento que assomava no horizonte. Ela ligou na primeira terça-feira de março, querendo minha permissão para convidar Mike para o baile de primavera das meninas dali a 2 semanas. Tem certeza de que não se importa? Não estava pretendendo convidá-lo? Insistiu ela, quando eu disse que não dava a mínima. Não, Jess, eu não vou, garantia ela. Dançar estava notoriamente fora da minha gama de habilidades. Vai ser divertido. Sua tentativa de me convencer foi meio desanimada. Suspeitei de que Jéssica gostava mais da minha popularidade inexplicável do que da minha companhia. Divirta-se com Mike, encorajei-a. No dia seguinte, fiquei surpresa por Jéssica não estar no humor esfuziante de sempre nas aulas de trigonometria e espanhol. Ela ficou em silêncio ao andar do meu lado entre as aulas e eu tive medo de perguntar por quê. Se Mike a rejeitara, eu era a última pessoa a quem ela gostaria de contar. Meus temores foram confirmados na hora do almoço, quando Jéssica se sentou o mais distante possível de Mike, batendo um papo animado com Eric. Mike estava incomumente quieto. Ele ainda estava em silêncio ao me acompanhar à aula. Sua expressão de desconforto era mau sinal. Como sempre, eu estava eletricamente ciente de que Edward sentado perto... Ciente de Edward sentado perto o bastante para que eu tocasse e ao mesmo tempo tão distante que parecia uma mera invenção da minha imaginação. Mas aí, disse Mike, olhando para o chão. A Jéssica me convidou para ir pro baile de primavera. Isso é ótimo, confere mais brilho e entusiasmo à minha voz. Você vai se divertir muito com a Jéssica. Bom, ela hesitou ao sondar meu sorriso, claramente nada feliz com a resposta que eu dera. Eu disse a ela que ia pensar no assunto. Por que fez isso? Deixei que a reprovação tingisse minha voz, mas fiquei aliviado por ele não ter dado uma negativa absoluta a ela. O rosto dele ficou vermelho vivo enquanto ele baixava a cabeça novamente. A compaixão abalou minha resolução. Eu estava me perguntando se, você tinha intenção de me convidar. Parei por um momento, odiando a onda de culpa que vai ao meu corpo, mas vi pelo canto do olho a cabeça de Edward se inclinar por reflexo na minha direção. Mike, acho que devia dizer sim a ela, eu disse. Já convidou alguém? Será que Edward percebeu como os olhos de Mike disparavam para ele? Não, garantia ele. Não vou ao baile nenhum. E por que não? Mike quis saber. Eu não queria enfrentar os riscos de uma pista de dança, então fiz novos planos rapidamente. Vou a Seattle no sábado, expliquei. Eu precisava sair da cidade de qualquer forma. De repente, era a época perfeita para ir. Não pode ir em outro final de semana? Não, desculpe, eu disse. Então, você não deveria fazer a Jéssica esperar mais tempo. É grosseria. Tem razão, murmurou Mike. E se virou abatido para voltar ao lugar dele. Fechei os olhos e apertei os dedos nas têmporas, tentando expulsar a culpa e a solidariedade da minha cabeça. O Sr. Banner começou a falar. Eu suspirei e abri os olhos. E Edward estava me encarando com curiosidade, com aquela frustração que eu já conhecia agora.
frustração que eu já conhecia, agora ainda mais evidente em seus olhos escuros. Eu sustentei o olhar, surpresa, esperando que ele desviasse a cabeça rapidamente. Mas em vez disso, ele continuou a olhar com intensidade nos meus olhos como se me sondasse. Para mim, estava fora de cogitação desviar o rosto. Minhas mãos começaram a tremer. Sr. Cullen? Chamou o professor, esperando pela resposta a uma pergunta que eu não ouvira. O ciclo de Krebs, respondeu Edward, parecendo relutante ao se virar para o Sr. Bennet. Assim que os olhos dele me libertaram, eu abaixei os meus para o livro à minha frente, tentando me situar. Com a mesma covardia de sempre, coloquei o cabelo sobre o ombro direito para esconder meu rosto. Não conseguia acreditar no jorro de emoção que pulsava em mim, só porque, por acaso, ele olhou para mim pela primeira vez em meia dúzia de semanas. Eu não permitiria que ele tivesse esse nível de influência sobre mim, era ridículo. Mais do que ridículo, não era saudável. Eu me esforcei muito para não ficar atenta a ele pelo resto da aula. E, uma vez que era impossível, pelo menos não deixar que ele soubesse que eu estava atenta a ele. Quando o sinal finalmente tocou, dei as costas para Edward, a fim de pegar minhas coisas, esperando que ele saísse de imediato, como sempre. Bella? A voz dele não devia ter sido tão familiar para mim, como se eu conhecesse aquele som por toda a minha vida, e não há apenas algumas semanas. Eu me virei devagar, sem vontade nenhuma. Não queria sentir o que sabia que sentiria quando olhasse o rosto perfeito demais. Minha expressão era cautelosa. Quando finalmente me virei, a expressão dele era ilegível. Não disse nada. O que foi? Tá falando comigo de novo? Perguntei por fim, com um tom involuntário de petulância. Os lábios deles retorceram, reprimindo um sorriso. Na verdade, não, admitiu ele. Fechei os olhos e inspirei lentamente pelo nariz, ciente de que estava trincando os dentes. Ele esperou. Então, o que você quer, Edward? Perguntei ainda de olhos fechados. Era mais fácil falar com ele com alguma coerência desse jeito. Rapaz, esse vídeo vai ficar longo, viu? Eu já tô com sede. Acho que eu vou pegar uma água. Peraí, gente. Eu nem sei em quanto tá já o vídeo. Mas já deve estar bem longo. Vamos lá. Desculpe, ele parecia sincero. Tenho sido muito rude, eu sei. Mas é melhor assim, pode acreditar. Abri os olhos, seu sorriso estava muito sério. Não sei o que quer dizer, eu disse na defensiva. É melhor não sermos amigos, explicou ele. Confie em mim. Meus olhos se estreitaram. Eu já ouvi isso antes. É péssimo que você não tenha chegado a essa conclusão antes. Sibilei entre dentes. Podia ter se poupado de todo esse arrependimento. Arrependimento? A palavra e meu tom de voz, obviamente, o pegaram de guarda baixa. Arrependimento do quê? De não deixar simplesmente que aquela van me esmagasse. Ele ficou atônito. Olhou para mim sem acreditar. Quando finalmente falou, quase parecia irritado. Acha que eu me arrependo de ter salvado você? Eu sei que se arrepende, rebati. Você não sabe de nada. Sem dúvida, ele estava irritado. Virei a cabeça bruscamente, travando o queixo para conter todas as acusações desvaradas que ia tirar na cara dele. Peguei meu livro, depois me levantei e fui para a porta. Eu pretendia disparar dramaticamente para fora da sala, mas é claro que a ponta da minha bota ficou presa no batente e deixei cair meus livros. Fiquei parada ali por um momento, pensando em deixá-los para trás. Depois suspirei e me abaixei para pegá-los. Ele estava ali, já empilhara meus livros. Entregou-os a mim de cara amarrada. Obrigada, eu disse friamente. Os olhos dele se estreitaram. Não há de quê, retrucou ele. Eu me endireitei rapidamente, virei a cara de novo e fui para o ginásio sem olhar para trás. A aula de educação física foi brutal. Agora jogávamos basquete. Meu time nunca me passava a bola, o que foi bom, mas eu caí bastante. Às vezes levava alguém comigo. Hoje estava sendo pior do que de costume, porque minha cabeça estava completamente cheia de Edward. Tentei me concentrar nos meus pés, mas eles continuavam a rastejar para o meu pensamento exatamente quando eu mais precisava de equilíbrio. Como sempre, foi um alívio ir embora. Quase corri até a picape. Havia gente demais que eu queria evitar
O carro sofrera 2 danos mínimos com o acidente. Tive que substituir as luzes de ré e se eu quisesse realmente pintar, bastava dar um retoque. Os pais de Tyler tiveram que vender a van para desmanche. Quase tive uma síncope quando virei a esquina e vi uma figura alta e escura encostada na lateral da minha picape. Depois percebi que era só o Eric. Comecei a andar novamente. Oi, Eric. Oi, Balão. E aí? Eu disse enquanto abri a porta. Não prestei atenção ao tom desagradável da voz dele. Então, as próximas palavras de Eric me pegaram de surpresa. Eu só tava pensando se você gostaria de ir ao baile de primavera comigo. A voz dele falou ao dizer a última palavra. Falhou. Pensei que as meninas é que deviam convidar, eu disse, sobressaltada demais para ser diplomática. Bom, admitiu ele envergonhado. Recuperei a compostura e tentei dar um sorriso caloroso. Obrigado por me convidar, mas vou a Seattle nesse dia. Disse ele. Bom, quem sabe na próxima? Claro, concordei. Depois mordi o lábio. Eu não queria que ele entendesse isso tão literalmente. Ele se curvou, voltando à escola. Ouvi um risinho baixo. Edward passava pela frente da minha picape, os lábios apertados. Abri o carro num rompante e pulei para dentro, batendo a porta ruidosamente. Acelerei o motor de um jeito ensurdecedor e dei a ré para a rua. Edward já estava no carro dele, às 2 vagas de distância, passando suavemente por mim, me dando uma fechada. Ele parou ali, para esperar pela família. Pude ver os 4 andando para lá, mas ainda perto do refeitório. Pensei em bater na traseira do seu Volvo reluzente, mas havia testemunhas demais. Olhei pelo retrovisor e vi que começava a se formar uma fila, bem atrás de mim. Tyler Coley estava no centro usado recém-adquirido, acenando. Eu estava irritada demais para responder. Sentada ali, olhando para todo lado, exceto para o carro na minha frente. Houve uma batida na janela do carona. Olhei, era Tyler. Olhei novamente pelo retrovisor confusa. O carro dele estava ligado e a porta aberta. Inclinei-me na cabine para abrir a janela. Estava dura. Consegui abrir pela metade. Depois desisti. Desculpa, Tyler. Estou presa atrás dos cães. Estava irritada, obviamente. Ele não estava preso ali por culpa minha. Eu sei. Só queria perguntar uma coisa enquanto estamos atolados aqui. Ele sorriu. Isso não podia estar acontecendo. Vai me convidar para o baile de primavera? Continuou ele. Eu não estarei na cidade, Tyler. Minha voz parecia meio áspera. Tive que me lembrar de que não era culpa dele que Mike e Eric já tivessem gasto a minha cota de paciência do dia. O Mike me contou, admitiu ele. Então por que ele deu de ombros? Eu esperava que você estivesse se livrando deles do jeito mais fácil. Tudo bem, a culpa era totalmente dele. Desculpa, Tyler, eu disse, tentando esconder minha irritação. Eu estarei mesmo fora da cidade. Tudo bem, ainda temos o baile dos estudantes. E antes que eu pudesse responder, ele estava voltando ao próprio carro. Pude sentir o choque na minha cara. Olhei para frente e vi Alice, Rosalie, Emmett e Jasper entrando no Volvo. Pelo retrovisor, os olhos de Edward me acompanhavam. Ele, sem dúvida, tremia de tanto rir. Como se estivesse ouvindo cada palavra de Tyler. Meu pé apertou mais o acelerador. Uma batidinha não os arranharia. Só aquela pintura prateada cintilante. Acelerei o motor. Mas todos estavam dentro do carro do Edward partir. Dirigi devagar para casa, resmungando para mim mesmo o tempo todo. Quando cheguei, decidi fazer entilhadas de frango para o jantar. Seria um longo processo e isso me manteria ocupada. Enquanto refogava a cebola e a pimenta, o telefone tocou. Quase tive medo de atender, mas podia ser Charlie ou minha mãe. Era Jéssica e estava em júbilo. Mike falara com ela depois da aula e aceitaram o convite. Ela precisava desligar. Queria telefonar a Angela e Lauren para contar. Sugeri, com uma inocência despreocupada, que talvez Angela, a menina tímida que tinha aula de biologia comigo, pudesse convidar Eric. E Lauren, uma garota retraída, que
sempre me ignorava na mesa de almoço, podia convidar Tyler. Eu soube que ele ainda estava disponível. Jess achou uma ótima ideia. Agora que Mike estava garantido, ela parecia sincera quando disse que queria que eu fosse ao baile. Dei-lhe minha desculpa de hiato. Depois que desliguei, tentei me concentrar no jantar. Cortei o frango em cubos com cuidado especial. Não queria fazer outra viagem a pronto-socorro, mas minha cabeça girava tentando analisar cada palavra de Edward. Cada palavra que Edward dissera hoje. O que ele quis dizer com a história de que era melhor não sermos amigos? Meu estômago se revirou quando eu percebi que ele devia estar falando sério. Ele devia ter visto como eu estava absorta nele. Não devia querer me seduzir, então não podíamos mais ser amigos, porque ele não estava nada interessado em mim. É claro que ele não estava interessado em mim. Pensei com raiva, meus olhos ardendo. Uma reação retardada à cebola. Eu não era interessante. E ele era. Interessante, inteligente, misterioso, perfeito e lindo. E possivelmente capaz de erguer uma van inteira. Como sua mão. Bom, estava tudo bem. Eu podia deixá-la em paz. Eu deixaria em paz. Passaria por minha sentença aqui no purgatório e depois, com sorte, uma universidade no Sudeste. Ou possivelmente no Havaí. Me ofereci uma bolsa de estudos. Concentrei meus pensamentos nas praias ensolaradas e nas palmeiras, enquanto terminava as entilhadas e as colocava no forno. Charlie pareceu desconfiado quando chegou em casa e sentiu o cheiro de pimenta verde. Não podia culpá-lo. A comida mexicana, que chegava mais perto de ser comestível, devia estar no sul da Califórnia, mas ele era um policial, mesmo que um policial da cidade pequena. Então teve coragem suficiente para dar a primeira dentada. E pareceu gostar. Foi divertido observar enquanto ele, aos poucos, começava a confiar nas minhas habilidades culinárias. Pai, perguntei quando ele havia acabado. Sim, Bela? Eu só queria que soubesse que eu vou a Seattle no sábado que vem, se não houver problema. Eu não queria pedir permissão. Isso estabeleceria um precedente ruim, mas parecia grosseiro. Então dei uma valorizada no final. Por quê? Ele pareceu surpreso, como se fosse incapaz de imaginar uma coisa que Forks não pudesse oferecer. Bom, queria comprar alguns livros. A biblioteca daqui é muito limitada. E talvez ter algumas roupas. Eu disse. Eu tinha dinheiro. Mais dinheiro do que costumava ter, uma vez que, graças a Charlie, não tive que pagar pelo carro. Não que a picape me custasse muito no quesito gasolina. Essa picape não deve ter um consumo de gasolina muito bom, disse ele, ecoando meus pensamentos. Eu sei. Vou parar em Montesano e em Olímpia. E em Tacoma, se for preciso. Vai lá sozinha? Perguntou ele. E não tive como saber se ele desconfiava de que eu tinha um namorado secreto ou só estava preocupado com problemas no carro. Vou. Seattle é uma cidade grande. Você pode se perder. Encrespou-se ele. Pai, Phoenix é 5 vezes maior do que Seattle. E eu posso ler um mapa. Não se preocupe. Quer que eu vá com você? Tentei ser astuciosa ao esconder meu pavor. Tá tudo bem, pai. Devo passar o dia todo em provadores, tudo muito chato. Ah, tudo bem. A ideia de ficar sentado em lojas de roupa feminina por qualquer período de tempo o fez recuar de imediato. Obrigada. Eu sorri pra ele. Vai voltar a tempo para o baile? Grrr. Só em uma cidade desse tamanho um pai saberia quando acontecem os bailes de escola. Não sei dançar, pai. De todas as formas, ele deveria entender isso. Não herdei os problemas de equilíbrio da minha mãe. Ele entendeu. Ah, tudo bem, percebeu ele. Na manhã seguinte, quando cheguei ao estacionamento, encostei deliberadamente o mais distante possível do Volvo prata. Não queria me colocar no caminho da atenção e terminar devendo um carro novo a ele. Ao sair da cabine, me atrapalhei com minha chave e ela caiu numa poça a meus pés. Enquanto me abaixava para pegar, uma mão branca apareceu de repente e pegou a chave antes de mim. Endireitei o corpo rapidamente. Edward Cullen estava bem ao meu lado, encostando-se casualmente na picape. Ai, gente, estou sofrendo um negócio. Tá ferro. Tá bem longo o vídeo. Mas já tá acabando, falta só mais 2 páginas. Como é que você fez isso? Perguntei numa irritação surpresa. Fiz o quê? Ele estendia
Minha chave ao falar. Quando fiz menção de pegá-la, ele a largou na palma da minha mão. Aparecer do nada desse jeito. Bela, não é culpa minha se você é excepcionalmente distraída. A voz dele era baixa, como sempre, aveludada, abafada. Fechei a cara para o seu rosto perfeito. Os olhos estavam claros de novo, uma cor de mel dourado profunda. Depois tive que olhar para baixo para reagrupar meus pensamentos embaralhados. Por que o engarrafamento de ontem? Perguntei ainda sem olhar para ele. Pensei que você devia fingir que eu não existo e não me matar de irritação. Aquilo foi pelo Tyler e não por mim. Tive que dar uma chance a ele. Ele riu malicioso. Você não conseguiu pensar em nenhuma palavra ruim o bastante. Pensei que o calor da minha raiva pudesse queimá-lo fisicamente. Mas ele só parecia se divertir mais. E não estou fingindo que você não existe, continuou ele. Então, está tentando mesmo me matar de irritação, já que a van do Tyler não fez o serviço? A raiva lampejava por seus olhos castanhos claros. Os lábios se apertaram numa linha rígida, sinais de que o humor se fora. Bela, você é completamente absurda, disse ele, a voz baixa e fria. A palma das minhas mãos coçou. Eu queria tanto bater em alguma coisa. Fiquei surpresa comigo mesma. Em geral, não era uma pessoa violenta. Dei as costas e comecei a me afastar. Espere, chamou ele. Continuei andando, chapinhando com raiva pela chuva. Mas ele estava do meu lado, me acompanhando facilmente. Desculpa, foi grosseria minha, disse enquanto andávamos. Eu o ignorei. Não estou dizendo que não é verdade, continuou ele. Mas, de qualquer forma, foi uma grosseria dizer aquilo. Por que não me deixa em paz, Rosney? Quero perguntar uma coisa, mas você está me evitando. Ele riu, parecia ter recuperado o bom humor. Você tem distúrbio de personalidade múltipla? Perguntei sério. Lá vem você de novo. Eu suspirei. Tudo bem, então. O que você quer perguntar? Eu tava me perguntando se no sábado que vem, sabe como é, no dia do baile de primavera? Está tentando ser engraçadinho? Eu interrompi girando para ele. Meu rosto ficou suado ao ver sua expressão. Pelo olhar, ele parecia se divertir perversamente. Quer, por favor, me deixar terminar? Mordi o lábio e cruzei as mãos entrelaçando os dedos para não fazer nada precipitado. Eu a ouvi dizer que vai a Seattle nesse dia. Estava pensando se você queria uma carona. Por essa eu não esperava. Como é? Não tinha certeza do que ele pretendia. Com quem? Não, quer uma carona para Seattle? Com quem? Perguntei entortida. Comigo, é claro. Ele anunciou cada sílaba como se estivesse falando com alguém com problemas mentais. Eu ainda estava pasma. Por quê? Bom, eu pretendia ir a Seattle nas próximas semanas. E, para ser sincero, não tenho certeza se sua picape vai aguentar. Minha picape funciona muito bem, obrigada pela preocupação. Recomecei a andar, mas estava surpresa demais para manter o mesmo nível de raiva. Mas sua picape pode chegar lá com um tanque de gasolina? Ele acompanhava meus passos novamente. Não vejo como isso pode ser da sua conta. Dono daquele Volvo idiota e reluzente. O desperdício de recursos não renováveis é da conta de todos. Francamente é, Lógico. Senti um arrepio perpassar ao dizer o nome dele. E odiei isso. Eu não consegui entender você. Pensei que não quisesse ser meu amigo. Eu disse que seria melhor se não fôssemos amigos. E não que eu não queria ser. Ah, obrigada. Agora tá tudo mais claro. Ironia pesada. Percebi que tinha parado de andar de novo. Agora estávamos sob a cobertura do refeitório. Então eu podia olhar mais facilmente o rosto dele. O que certamente não me ajudou a clarear meus pensamentos. Seria mais prudente para você não ser minha amiga, explicou ele. Mas estou cansado de tentar ficar longe de você, Bela. Os olhos dele estavam gloriosamente intensos quando disse a última frase, a voz ardente. Eu não conseguia me lembrar de como se respirava. Vai comigo a Seattle? Perguntou ele, e ainda intenso. Eu ainda não conseguia falar, então só balancei a cabeça. Ele sorriu brevemente e depois seu rosto ficou sério. Você realmente deve ficar longe de mim, alertou ele. Vejo você na aula. Ele se virou abruptamente e voltou pelo caminho de onde vínhamos. E acabou! Agora é o 5 que eu vou liberar na semana que vem. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Se vocês gostam de vídeo assim, me falem que eu faço mais.
Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!